Se eu falar pra ti que alguém passou em medicina e fazia muitos flashcards, você, no outro dia, vai virar um devoto dos flashcards, uma técnica de estudo que consiste em você pegar e escrever uma pergunta de um lado e uma resposta do outro. Olha, tem muita gente que viraria devoto de flashcard. Se eu falar pra ti que alguém passou em medicina e essa pessoa fazia cursinho presencial, mas no ano que ela passou, ela saiu do presencial e estudou em casa, você, no outro dia, estaria decidindo estudar em casa porque alguém fez isso? Se eu falar pra ti que alguém passou em medicina e essa pessoa fazia estudo por questões, era devota do estudo por questões, no outro dia, você viraria devoto do estudo por questões? Se eu falar pra ti que alguém passou em medicina e acordava todos os dias 5 horas da manhã, você, a partir de agora, começaria a acordar 5 horas da manhã? Bom, eu tô te fazendo essas perguntas porque eu não quero que você caia em vieses, ou melhor, em conclusões extremamente erradas e precipitadas que te fazem atrasar a sua aprovação em medicina. Eu digo isso porque tem pessoas que não conseguem traçar uma visão analítica. Eu não sei se você é de exatas ou se você é de humanas, mas nesse caso aqui e ao longo desse vídeo eu quero te convidar a trazer uma visão bem analítica, uma visão quase que de engenheiro sobre o que leva alguém a passar ou não passar em medicina. Nesse caso, eu tenho uma frase que eu acho muito importante a gente colocar aqui, que é: causalidade não indica correlação. Às vezes, duas coisas vão acontecer. A pessoa fazia flashcard e ela passou em medicina. Mas não significa que essa pessoa passou por conta do flashcard e talvez até ela passou apesar de fazer os flashcards. E uma outra análise que você tem de fazer é nunca cair no conto de a exceção sendo usada como regra. Por exemplo, tem muita gente que fala, não, porque eu aprendo por resumos e eu preciso fazer resumos. E ela vai lá e ela encontra alguém que passou em medicina e fazia resumos. Talvez, se essa pessoa pegasse um amplo espaço amostral, ou seja, ela pegasse uma turma toda de medicina e saísse questionando, você fazia resumo, você fazia resumo, você fazia resumo, talvez uma ou outra daquela turma falar, eu fazia resumo. Mas essa pessoa usa a exceção como regra. E a gente fala, inclusive... Calma, não tô dizendo que você usa isso. Mas eu tô falando que... A gente fala uma frase que é assim... A exceção é o exemplo do burro. Como assim, Madeira? É tipo, você fala assim... Não, fulano, para de apostar na Mega Sena. O burro escuta isso e fala... Não, mas meu primo ganhou, então eu vou apostar. Ele não percebe que, probabilisticamente, o primo dele é uma exceção. Então, o burro, ele sempre usa a exceção como regra. O burro sempre usa a exceção como exemplo. E a gente não pode cair nesse conto quando se trata de passar em medicina. Antes de chegar na análise de fato que eu quero trazer para esse vídeo envolvendo 2 aprovados numa mesma turma, eu peguei os 2 aprovados de uma mesma turma, mais ou menos com o mesmo tempo de preparação, para você entender o quanto essa análise é importante. Porque você precisa isolando as variáveis, né? Para que você entenda de fato quais alteram ou não o curso da equação. Eu falei, essa é uma visão quase que de engenheiro. Mas você quer ver um erro comum que a galera comete nesse sentido, de não trazer uma análise verdadeira, profunda? E a gente aqui, o nosso papel é fazer isso, né? É traçar todas essas estratégias, traçar de fato estudos e análises profundas e concretas que podem ser tomadas como verdade. Mas um exemplo disso é, alguém enxerga uma pessoa que estudou durante 2, 3 anos no presencial e capou o gato. A pessoa estudou em casa. Ela vai lá e passa. Essa pessoa olha para uma situação dessa e fala, digamos que ela estivesse no terceirão. Se fulano estudou 2 anos no presencial e saiu e passou, quer dizer que eu nem vou ir pro presencial, eu vou estudar em casa. E ela acaba caindo numa ilusão que ela não percebe os 2 anos como tendo sido uma construção de uma base para aquela pessoa. Então não quer dizer que ela passou porque ela saiu do presencial, quer dizer que talvez ela tenha passado porque ela construiu toda uma base ao longo do presencial e quando saiu ela pode se especializar numa prova. Uma coisa que a gente fala aqui no Pilares, né, que uma aprovação em medicina demanda um extensivo bem feito e no final de um extensivo bem feito, uma especialização em uma prova. Especialização só pra você entender. Infelizmente, tem muitas pessoas que estudam 4, 5 anos num cursinho e se eu pedir pra elas criarem uma prova de física do Enem, elas não sabem. Nossa, Madeira, mas a pessoa estuda, como é que ela... Ser especialista numa prova implica você conseguir entender os padrões daquela banca a ponto de, se eu falar, dite pra mim quais são 5 questões que vão cair na sua prova, essa pessoa tem que saber falar.
Isso é uma característica de aprovado em medicina, inclusive. Né? Naquela ideia de você ter análise profunda, se você pegar uma turma de aprovados e você falar em qual prova você passou, passei em tal prova. Legal, fala pra mim, no próximo ano agora, quais são os 5 conteúdos ou quais são os 5 exemplos de questões que você tem quase certeza que vão cair na prova. Essa pessoa tende a saber, porque ela se tornou especialista naquela prova. Então, quando a pessoa faz um extensivo bem feito e depois se torna um especialista numa prova, ela tem o que precisa pra passar em medicina. E normalmente, a pessoa que estava no presencial, ela nunca teve tempo ou liberdade para se tornar especialista numa prova. Ela estava só fazendo o extensivo bem feito. Então, a pessoa acaba caindo num conto, né, de então eu não preciso ir pro cursinho presencial. O que nós chegamos no dilema deste vídeo aqui. Por quê? Eu trouxe 2 aprovados para te contar brevemente sobre eles, né? 2 aprovados que foram alunos nossos no Pilares, um na turma 6 e outro da turma 8. O aluno da turma 6, o Matheus, ele passou em medicina na UFPR, na Federal do Paraná. Já o Gabriel, ele foi aluno da turma 8 e ele também passou em medicina na Federal do Paraná. Os 2 estudam atualmente na mesma turma, só que eles tiveram jornadas completamente diferentes. O Matheus estudou em casa, já o Gabriel, ele fez cursinho presencial. E por que eu trouxe os 2? Porque é muito comum, nesse momento do ano, começo de preparação, né? A gente está no final de 2023, já passou o Enem e logo começa todo mundo, meu Deus, eu fico no cursinho presencial, eu saio do cursinho presencial, ou melhor, a pessoa está saindo do terceirão e não, é melhor estudar em casa, é melhor estudar no cursinho presencial, é melhor eu estudar por isoladas em casa ou ir pro presencial, o que é melhor, né? E a pessoa não percebe que talvez essa não é a dúvida que ela deveria de estar quebrando a cabeça, ou melhor, que não é a resposta para essa pergunta que vai definir se ela vai passar em medicina ou não. Por quê? Porque quando nós trazemos uma visão analítica e uma análise profunda sobre o caso, você entende o seguinte: já teve pessoas, várias, que passaram em medicina estudando presencialmente, em um cursinho presencial. E já teve também várias pessoas que passaram em medicina estudando em casa, por isoladas, e nunca pisaram num cursinho presencial. Moral da história, se já teve aprovados das 2 maneiras, não significa então que de qualquer um dos lados você não vai conseguir ser aprovado ou que talvez um ou outro aumente a sua chance, tanto quanto o que eu vou te falar agora. Isoladas ou cursinho, estudar em casa ou no presencial, nada mais é do que veículo. Isoladas são um veículo. O cursinho presencial é um outro veículo. E a gente defende, aqui no Pilares, que mais importante do que o veículo escolhido é a qualidade do piloto. Porque uma pessoa que dirige muito bem, até com um carro emprestado, chega no destino. Olha que interessante. Uma pessoa que dirige muito bem, até com um carro emprestado, chega no destino. A se ver por pessoas aqui do Pilares que já passaram em medicina sem nem ter cursinho, estudando apenas pelo YouTube, direto do terceirão, na Federal, já teve na Federal do Amazonas, pelo SISU, na UFAM, famosa UFAM. Então, assim, quando você entende que isoladas é um veículo, que cursinho é um veículo, você percebe que de nada adianta você ter qualquer um deles, ou você estar em algum deles depois de você ter escolhido, se você vai procrastinar. Se você vai, quando você parar para estudar, não conseguir prestar atenção naquilo que você está fazendo. Seja uma isolada ou seja um cursinho presencial, você não consegue ter foco na aula em que você está assistindo. Aquele tipo de aula que você, meia hora depois, fala, meu Deus, eu não consigo mais entender nada. Ou quando você pega uma prova, independente de onde você estudou, ou seja, independente do veículo, né? O piloto pega a prova e falta malícia. Ele sai da prova pensando, faltou uma manha, faltou estratégia, eu sei que eu poderia ter feito mais. Então não importa o veículo que você vai utilizar, se no final das contas tudo que você acaba estudando, no final você acaba esquecendo daquilo que você estudou. E você estuda, por exemplo, e no final parece que você não lembra de nada, ou parece que você nunca vai pra frente em certos conteúdos. Não importa se você vai estar no presencial, se você vai estar em casa, se estequiometria, análise combinatória, geometria analítica, funções, acabam sempre sendo uma pedra no seu sapato. Não vai mudar nada se você vai ir por isoladas ou se você vai ir por cursinho presencial, se no fundo mesmo você nunca consegue ter um aprofundamento necessário em cada conteúdo. Ou se o seu cronograma vive atrasando matéria, independente se é no presencial ou por isoladas, se é presencial ou em casa, se você vive estudando conteúdos que nem sequer caem na sua prova porque o seu cronograma, além de estar te enchendo de matérias intermináveis que nunca vão acabar, não te prepara para que você volte naquilo que já estudou e ainda para que você estude o que vai cair na sua prova.
Não adianta de nada, isoladas ou presencial, se no final das contas você não consegue interpretar as questões no dia. Se você sabe todo o conteúdo, mas lá no dia a sua interpretação ela é lenta, ela é travada e tem questões que parece que você só vai conseguir interpretar uma semana depois vendo uma resolução ou vendo comentários da prova, porque no momento você não conseguiu interpretar, mesmo sabendo todo o conteúdo. Eu tô te mostrando isso para falar que essas duas pessoas, elas, antes mesmo de escolherem se iam estudar em casa ou se no cursinho presencial, elas tomaram a decisão mais importante. Na verdade, a decisão não é se você vai estudar em casa, no presencial, ou qual cursinho você vai comprar. A decisão é se você vai querer ser uma pessoa que vai investir na qualidade da sua direção ou não. Tudo que eu te falei agora é para representar o que o Pilares constrói. O Pilares ele não é um cursinho. O Pilares é um programa para fazer com que você que está no cursinho possa sair logo dele, depois de conseguir ter construído uma vantagem desproporcional perante as pessoas que estão concorrendo por uma mesma vaga junto de ti. Ou seja, você vai ter a qualidade sua. Você vai investir em você antes de pensar num veículo. Ninguém em sua consciência compraria um carro, por exemplo, antes de aprender a dirigir, seja na autoescola ou seja com parentes no sítio. Você antes aprenderia a dirigir, para depois pensar em comprar um carro. E eu tô te falando isso porque o Pilares vai construir cada um destes pilares responsáveis para que você, independente de onde você vai estudar, você consiga garantir a sua vaga. O Matheus, o Gabriel, estudaram em situações completamente diferentes, usando veículos diferentes, mas os dois chegaram no mesmo destino. Eu poderia ter usado aqui outros exemplos, mas eu escolhi pegar dois, inclusive da mesma turma de medicina, numa federal, para mostrar que os dois sabiam pilotar. Nesse momento, eu não sei quando você chegou nesse vídeo, mas se você percebeu o quanto é importante você investir na qualidade do piloto, em você aprender a dirigir, ou seja, em você saber seguir um cronograma que não vai te encher de matéria acumulada e que você vai estudar aquilo que vai cair na prova. Você entender como construir uma rotina que você vai estudar sem procrastinação. Sabe aquela rotina sufocante, lotada de procrastinação, em que você trava em tudo, em que você não consegue ter foco? Não, você vai conseguir ter uma rotina que não vai ter isso. Em que você vai conseguir interpretar as questões, em que você vai conseguir ter uma estratégia de prova para que você acerte mais em menos tempo com o mesmo conhecimento. Em que você não vai sofrer com o tempo. Em que você não vai sofrer para que você estude, mas a sua nota continua estagnada, sabe? Então, eu não sei quando você chegou nesse vídeo. Acontece que nesse momento em que eu gravo, existe uma oportunidade imperdível acontecendo. Uma Black Friday do Pilares que Aprovam. Olha, se você estiver vendo depois, nada mais resta dizer pra ti que provavelmente deve ter uma lista de espera aqui embaixo. Se você está vendo, porém, enquanto essa oportunidade está rolando, eu quero te falar um princípio que eu sigo para minha vida. O princípio significa: se um pequeno ato pode evitar um grande incômodo, esse pequeno ato deve de ser tomado com urgência e voracidade. Talvez vá ter pessoas que não vão nem clicar para entender sobre essa Black Friday do Pilares. E depois de ver toda uma galera que aproveitou a turma 15, feliz da vida, sabendo que aproveitaram a única Black Friday da história do Pilares, eles vão checar para entender o que estava acontecendo e eles vão perceber que essa Black Friday acabou. Um pequeno ato poderia ter sido tomado para evitar esse grande incômodo, que era entrar, entender todos os detalhes, para que, se você realmente vai ficar de fora, ao menos você vai saber o que você está deixando de lado. Porque só perder algo, sem ao menos ter a certeza de que não era para ti, é um grande incômodo. E pode ser evitado com um pequeno ato. Clicando aqui embaixo, no link, e entendendo tudo sobre essa Black Friday, que se encerra em poucas horas do momento em que eu estou gravando esse vídeo. Tamo junto e eu espero te ver na turma 15 do Pilares, onde você vai, de fato, aprender a dirigir e pilotar qualquer que seja o veículo que você escolher. Porque isso é muito mais importante. Se você quiser, inclusive, entrar no Pilares e estudar em casa usando o YouTube, você consegue passar. Mas investir antes em aprender a dirigir é fundamental. Antes de comprar qualquer carro. E se não sobrar dinheiro para comprar o carro, invista em saber dirigir e pegue um carro emprestado. A gente explica, inclusive, como fazer isso. Tamo junto e eu te vejo na turma.